Olá, feliz sábado! Seja bem-vindo à Escola Sabatina, meu querido irmão, minha querida irmã. Nossa primeira escola sabatina virtual do distrito de São Vicente. E como é bom nós estarmos aqui na casa do Senhor para louvar o seu nome. Agradecido por todas as bênçãos que Ele tem nos proporcionado. E para o início da escola sabatina, vamos cantar o hino 165, Dá-me a Bíblia. Em atitude de reverência a nosso Deus, vamos elevar uma prece a Ele. Santo, Santo Deus e bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Obrigado por mais um sábado na Tua presença. Muito obrigado também pelo privilégio que nós temos de poder Te adorar e glorificar o Teu santo nome. Pedimos a Tua presença conosco, juntamente com o Teu Santo Espírito, para que possamos sair deste momento de culto, regozijando de alegria, porque nós tivemos um encontro contigo. Permaneça conosco, é o que nós Te pedimos, em nome e por amor a Jesus. Amém. Informativo Mundial das Missões. Lições em meio ao sofrimento. Axel Domingues nasceu na região sul de Portugal e na juventude achava que Deus era apenas uma fábula. Ele até chegou a frequentar uma igreja e orou pela cura de um câncer de sua mãe, mas ela acabou falecendo. Por isso ele deixou de ir à igreja e passou a beber e usar drogas na época que entrou na universidade. Axel também se envolveu com o satanismo, mas logo começou a temer os maus espíritos. Foi então que um amigo seu ateu foi batizado,
O amigo explicou que leu a Bíblia e começou a acreditar nela. Isso mexeu com Axel. Axel percebeu que se existiam maus espíritos, existia também um poder superior do bem. E por isso ele buscou a Deus. Ele começou a ler a Bíblia, orar, e logo ouviu uma voz divina dizendo: abandone seus vícios. Axel desejou largar sua vida desregrada, mas então uma voz maligna falou: o que você está fazendo? Ele entendeu que algo muito sério estava acontecendo, e por isso largou os vícios e se dedicou à leitura da Bíblia. Axel compreendeu que Deus nunca abandonou a humanidade, e sua fé foi aumentando cada dia mais. Os meses se passaram, ele se mudou para a Irlanda, e lá encontrou no YouTube um vídeo de um pregador adventista. A mensagem falava sobre o sábado como dia sagrado de Deus, e Axel percebeu que a mensagem era verdadeira. Então ele pesquisou e encontrou uma igreja adventista em Dublin. Passou a frequentar ela e logo foi batizado. Logo fui batizado e entendi que o sofrimento que tive no passado não era culpa de Deus, mas era a culpa do pecado e das minhas más escolhas. Hoje Axel tem um casamento feliz com a brasileira Joana e eles amam dar estudos bíblicos. Em 2017, a sua oferta missionária ajudou a construir uma igreja e um centro comunitário em Dublin, na Irlanda. Estamos muito agradecidos pelas suas ofertas missionárias em 2017. Obrigado. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a estabelecer uma igreja em Nova Belgrado, Sérvia. Sejamos liberais. Vamos lá então para a nossa recapitulação da lição. Vamos tentar entender um pouquinho da lição, Samuel, que nós estudamos durante essa semana. Exatamente. Foi muito boa essa semana, até porque nós estudamos aí a Bíblia e as profecias. Eu não sei se você conseguiu entender, compreender tudo aquilo que nós estudamos durante essa semana. Nós vamos dar aí agora uma leve recapitulação, mas eu tenho certeza que para você poder entender melhor tudo que você estudou, você precisa aí realmente orar a Deus, você precisa estar realmente ali lendo a Bíblia e pedindo para que Deus venha ali realmente dar todo o entendimento necessário para que você possa compreender aquilo que Deus quer falar com você. E nessa semana, Samuel, para nós já começarmos aqui a estudar, a Bíblia falou um pouquinho aqui, a Bíblia e as profecias, foi o título da lição nessa semana. Só que é o seguinte, eu queria fazer então logo a pergunta para você aqui, como nós conseguimos entender um pouquinho sobre as profecias? Então, Giovanni, bom sábado a todos os irmãos que nos acompanham aí pela internet, né, pelo Facebook, e é muito interessante, né, este assunto, ele empolgou bastante ali os reformadores, né, protestantes, e a profecia apocalíptica, o entendimento dela é fundamental para a nossa crença, porque a nossa igreja, ela nasceu da profecia bíblica, né? Ela nasceu num momento profético, ela se constituiu, ali tem a certidão de nascimento cravada na própria palavra de Deus. E como é que então que esses reformadores entenderam essa palavra? Então nós vemos aqui, o primeiro pilar aqui então, para nós compreendermos as profecias, é justamente a forma de interpretar as profecias, que nós vemos ao longo da história, vários estudiosos interpretando as profecias de forma preterista, né? Teve a escola preterista, teve a escola futurista, né? E nós seguimos a escola historicista, né? Então nós só vamos... até interessante essa parte historicista, que as pessoas precisam entender, porque até a lição ela comenta um pouquinho sobre isso daí, né? A historicismo e as profecias. Exatamente. Como nós adventistas, como nós conhecemos as profecias através dessa parte de historicismo. Então fala um pouquinho para nós, então, já que você estava entrando na lição, já passa para nós então como é que funciona essa parte do historicismo em relação às profecias.
Nós estudamos na lição desse trimestre que a Bíblia, somente a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Sola Escritura, nós vimos. Então, através da própria Bíblia, que nós vemos que esse fundamento de estudo das profecias, através do historicismo, é o fundamento dado por Deus para nós interpretarmos as profecias apocalípticas. Aqui na lição traz de forma clara que em Daniel 2 e Daniel 7 e também Daniel 8, a interpretação das profecias através da história. Por que nós vemos isso? Porque em Daniel 2 é dado o sonho onde é vista uma estátua representando um corpo humano, né? E a sequência dos reinos através dos membros do corpo humano. E essa sequência ininterrupta, né? A cabeça ligada aos ombros, ao pescoço, ao tronco, as pernas ligadas ali também, e os pés também ligados, e a sequência de metais que é colocada ali também, nós vemos claramente que Deus deu ali o entendimento para nós interpretarmos as profecias através da história. Porque também, como nós vimos aqui no próprio sábado, né, que eles comentam em João 14, 29, que Jesus disse: Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Então, Deus revelou aos profetas, mas Ele também deu a interpretação. Então, o fundamento do historicismo está em Daniel 2, 7 e 8. Uma outra coisa que é interessante, é porque muitas pessoas também conhecem as profecias. Elas tentam estudar as profecias. Só que, às vezes, de uma maneira meio equivocada, por conta aí, a lição ela vem falando um pouquinho sobre o princípio do dia e ano. Porque nós vemos agora que nós estudamos as profecias junto com a história, porque as coisas vão acontecendo. Só que nada acontece de um dia para o outro, né, Samuel? Exato. E a Bíblia, a lição aqui, a Bíblia, né, tanto ali em Daniel 7, Daniel 8, Daniel 2, como você acabou de citar, ele vem contando um pouquinho a forma como nós devemos estudar as profecias. E o que tem a ver, então, essa relação dia-ano, Samuel? Por favor. Então, no historicismo, nós temos a interpretação dia-ano, justamente, vamos resumir aqui, vamos tratar apenas alguns pontos, porque o tempo não nos permite tratar tudo que a lição traz, e eu até convido o irmão a buscar os materiais adicionais, porque esse assunto ele é muito profundo, né? Se o seu irmão procurar, por exemplo, aquele aplicativo da Ellen Goldwhite, né? EGW, né? No Play Store, lá, você vai encontrar ali o livro de Uri Smith. E se você pegar esse livro, você vai ver quantos detalhes são relatados ali ao longo da história, né? Para a interpretação da profecia. E esse princípio de ano, que é baseado em Números 14 e 34, onde nós vemos ali, então, o povo de Israel recebendo ali o castigo divino por conta deles não terem acreditado na palavra de Deus, que eles possuiriam a terra. Mas esse castigo ele é dado na medida dos dias que os espias espiaram a terra. Então, os dias que eles espiaram a terra foram 40 dias. E também, da mesma forma, os espias foram 10, que não acreditaram que seria possível, né? Mas esses 10 e esses 40 representam o povo de Israel e os 40 anos. Então, Deus dá ali essa forma de interpretação. Cada dia, um ano para cada dia. Então, 40 dias, 40 anos. Da mesma forma, em Ezequiel, nós vemos o mesmo simbologismo, vamos chamar assim, em que Deus coloca Ezequiel como representante do povo, e os dias em que Ezequiel ficasse ali, então, representando aquela profecia que estava sendo feita contra Jerusalém, que seria sitiada, né, uma profecia terrível, ele é da mesma forma, Ezequiel representando o povo, e os dias que Ezequiel ficava ali naquela posição, representariam os anos que Jerusalém, então, ficaria também sobre esse E é interessante, castigo. Samuel, porque quando nós falamos de profecia, nós vimos ali, como você acabou de comentar, a estátua, né, que está ali relacionada, já está escrita ali em Daniel capítulo 7, e depois também tem o Daniel capítulo 8, vem mostrando então ali os povos, né, que viriam a surgir no futuro, e nós começamos então agora a ver aqui a identificação do pequeno chifre, que já então aponta justamente para uma época, já aponta ali para realmente ali para algo que estaria acontecendo na história, e ao qual nós já vivenciamos, já vimos,
E muitas coisas estão sendo apontadas ainda para o futuro. Então, o que você podia falar então para nós aqui um pouquinho sobre nessa parte da profecia, sobre o chifre pequeno? Isso. Nós vimos a interpretação do dia ano e nós vemos que a profecia apocalíptica ela não pode ser interpretada de forma literal, porque senão não faria sentido a profecia das 70 semanas. E aí, então, interpretando como anos, né, nós vemos as 2.300 tardes e manhãs como anos. Então são 2 milênios e 3 séculos, 2.300 anos. E aí isso tudo traz uma explicação mais pormenorizada, uma explicação melhor da explicação de Daniel 2, traz uma explicação maior em Daniel 7 e depois em Daniel 8. E aí quando a gente chega em Daniel 7 e 8, a gente vê um poder, né, que não foi relatado em Daniel 2, que é justamente o poder do chifre pequeno. Então, irmãos, essa questão do chifre pequeno, a lição até comenta o seguinte: por mais que seja politicamente incorreto, tá, nós colocarmos a realidade da palavra de Deus, Roma pagã, Roma papal, representa este último poder. As pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro. Então, Giovanni, essa parte aqui de Daniel 7 e 8, que a lição explica de forma clara que os exemplos que ela dá, as evidências que ela dá, apontam exatamente para essa nação e para esse poder. Já começamos então agora a falar de povos que estariam surgindo, poderes que estariam realmente aparecendo. E quando falamos já no final dos tempos, quando começamos a falar de juízo, isso, aquilo, as pessoas acabam até ficando com medo quando se fala um pouco de profecia. Mas tem algo ali na lição que nós estudamos essa semana, que fala sobre o juízo investigativo. E algo que nós precisamos, quem sabe, falar um pouquinho para os nossos irmãos, sobre como está sendo feito esse juízo investigativo, como ele está realmente ali acontecendo, e qual é o motivo dele acontecer. Fala um pouquinho para nós, Samuel. Vamos lá. O juízo investigativo, ele está acontecendo nesse momento, né? Ele começou em 1844 e nós vemos a evidência da existência do juízo investigativo justamente em Daniel 7. Enquanto Daniel via aquele quarto animal estranho, terrível, né? E que perseguia os santos, ele viu também o ancião de dia se assentar e iniciar o juízo. E ali os livros foram abertos. Então existe um juízo, mas esse juízo ele é no céu. Nós vemos em Hebreus, por exemplo, que o escritor de Hebreus ele comenta que Jesus Cristo ele entrou no santíssimo lugar, mas não de um santuário feito por mãos, mas feito pelo próprio Deus. Então a gente vê aquela questão da tipologia que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Mas já vamos então até entrar, como você falou agora. Okay. É a tipologia que você falou agora, que no passado existiu então ali um santuário que foi construído por mãos humanas. Exato. Certo? Exato. E agora tudo já apontava, desde o passado, já apontava para algo que aconteceria então nos dias de hoje. Exatamente. Que então seria Jesus intercedendo por nós, Exato. lá no céu, em um santuário também, Exato. mas agora, como você falou, não criado por homens, mas sim criado pelo próprio Deus. Olha Exatamente. como é que é interessante então isso daí. Muito interessante. Essa parte do juízo investigativo, irmãos, é bom a gente ressaltar isso, porque é uma questão de identidade própria, né? A nossa identidade, ela carrega essa doutrina, ela carrega essa verdade e nós somos responsáveis por essa verdade. Nós somos, como a Bíblia chama, ali som, isso. A Bíblia chama ali, nós somos o atalaia, né, Giovanni? Nós temos essa mensagem, ela é praticamente uma mensagem que só nós interpretamos dessa forma. E nós vemos nas escolas preteristas e futuristas, escolas criadas pelo poder papal justamente para tirar essa realidade. Porque para pensar, se o povo começa a crer que haverá então um arrebatamento secreto, então não haverá o juízo investigativo, não haverá o julgamento dos santos para a volta de Jesus, para que ele leve os santos e ocorra então o milênio e tudo que vem depois. Então se tirar isso de foco, irmãos, é o que está acontecendo na cristandade hoje. Você já parou para pensar como as igrejas estão hoje? Perdidas, irmãos, nas profecias. Eles ficam na superfície do amor de Deus, eles ficam na superfície da entrega a Deus, e não se trata e não conversa sobre as profecias, irmãos. Um livro que é citado aqui na lição, Giovanni, aproveitando aqui, não sei se ainda nós temos tempo, aproveitando aqui, é citado o livro de Goldstein, Clifford Goldstein, 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. Irmãos, leiam esse livro, irmãos. Leiam esse livro. Procurem obter esse livro, irmãos. Ele coloca de uma forma clara o que acontecia lá naquela época, um ano antes de eu nascer,
aconteceu um evento com esse escritor, em 1981, que está acontecendo hoje. Quantos de nós conseguem explicar, sola escritura, pela palavra de Deus, a questão do juízo investigativo, irmãos? A sacudidura está vindo e nós precisamos dar razão de nossa fé. O juízo investigativo ele está acontecendo e a cristandade precisa acordar para essa realidade. Então esse é o nosso trabalho, esse tem que ser o nosso foco. Nós vemos ao longo da história aqui, voltando aqui, que só existe essa continuidade ao longo da história. Nós vemos aqui o juízo investigativo, o juízo que vem sobre os santos. E existem vários versos que deixam isso claro, irmãos, mas cada um de nós precisa compreender isso por si só. Não adianta a gente levar como nosso conhecimento do pastor, o conhecimento lá do teólogo ou do historiador do Novo Tempo. Nós precisamos falar para o nosso vizinho que esse juízo está acontecendo, e assim como a tipologia mostra, como acontecia lá em Israel, é um momento solene. E é interessante nós sabermos então, Samuel, que tudo o que acontecia no passado, que é a tipologia, como nós estávamos comentando agora, ela está apontando algo que está acontecendo hoje no futuro, ou que ainda há de acontecer. Então, é muito interessante essa parte, porque agora vem nos mostrando que, da mesma forma como o sacerdote, ali o sacerdote fazia toda a expiação pelo pecado, fazia todos aqueles rituais, para poder ter uma purificação do povo, hoje está acontecendo a mesma coisa lá no céu. Então, é interessante nós sabermos de tudo isso, porque se eu e você não conhecermos, né, a Bíblia, não estudarmos ali as profecias, tudo aquilo que acontecia, nós não entenderemos aquilo que está acontecendo hoje. Exatamente. E é por isso que você falou que muitas pessoas interpretam a Bíblia de uma forma errada, porque acabam não conhecendo aquilo que Deus quer. Então, quando eu deixo de acreditar, ou não compreendo a Bíblia de uma forma correta, fica todas as coisas meio que um vazio. Eu acabo não tendo um bom entendimento, uma compreensão. Não faz sentido. E quando eu vou tentar, quem sabe, entender as profecias que aqui escritas estão, se eu coloco realmente ali de uma interpretação errada, tudo sai fora de um contexto. Você falou agora aqui que no nosso conhecimento que nós possuímos, temos ali que Jesus entrou do lugar santo para o Santíssimo em 1844, e tudo isso vem apontando pelos estudos da Bíblia, pelos estudos da profecia, e ali vem realmente falando sobre as 2030 tardes e manhãs. Se nós entendêssemos isso, essa profecia de uma forma errada, como é que nós conseguiríamos entender que hoje Jesus está intercedendo por nós no lugar santíssimo, e que tudo isso está muito breve de terminar? Então, meus queridos, para nós encerrarmos a nossa lição dessa semana, eu queria que você estivesse ali com um verso da Bíblia em seu coração. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você estiver andando com Deus, se você estiver realmente permitindo com que Deus mude a sua vida, se a palavra de Deus estiver no seu coração, você terá o entendimento, o conhecimento, para poder realmente estar interpretando tudo aquilo que está na palavra de Deus. Por isso, para nós encerrarmos então agora esse estudo da lição, eu gostaria de convidar você então para nós estarmos cantando o hino de número 504. Vamos então agora com todo louvor cantarmos este hino. Da igreja ao fundo
lição maravilhosa, né, irmãos? Você gostou? Quão preciosas são as palavras de Deus. Nós encontramos tantas coisas boas escritas na palavra de Deus. E a lição de sábado que vem estará mais interessante, lidando com as passagens difíceis da Bíblia. É um estudo profundo que nós devemos ter. Então, nós esperamos vocês, e meus queridos irmãos, no próximo sábado, no estudo da nossa lição mais uma vez. Vamos dirigir a Deus uma oração? Querido Jesus, nosso amado eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra, toda a glória, por esta oportunidade que nós temos de estar aqui, na Tua casa, louvando o Teu nome. Embora sabemos que ainda estamos distantes, mas sentimos a Tua presença, sentimos a presença e o carinho de nossos queridos irmãos através do Facebook. Queridos irmãos, querido Deus, que Deus possa nos abençoar a cada instante, a cada momento da nossa vida, que possamos crescer em graça e em espírito diante da Tua presença. E ao estudarmos a Tua palavra, Pai, durante essa semana, que possamos entender aquilo que o Senhor nos tem a dizer. Embora as palavras pareçam difíceis para nós, mas nós temos a certeza que o Espírito Santo nos conduzirá à verdade. Abençoa cada irmão, cada querida visita que está nos assistindo neste momento. Que o Senhor possa estar abençoando a todos nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oi, Laís. Olha nós de novo aqui, hein? Quanta gente está mandando mensagem. Eu estou aqui impressionado. Tem muita gente participando, mandando link, dizendo aí, olha, estou feliz aqui. Eu vou usar um exemplo aqui, ó. A Laudiceia está dizendo assim. Minha mãe está acompanhando aí, hein? Beijo, mãe. Está acompanhando. Ela falou que já compartilhou para 6 amigos que estão assistindo com ela. Olha que bênção, pastor. Isso aí, continue fazendo isso. Isso é uma bênção. Vi aqui também o Samuel, lá do Parque das Bandeiras, está mandando um feliz sábado a todos os irmãos, a todo o distrito. Pastor, eu tenho familiares aí de Hortolândia que estão aqui nos acompanhando também. Não, Meu primo, Ricardo, que está nos acompanhando, e minha tia também. Tem gente de todo lado. A gente está atendendo aqui o Brasil hoje com a nossa mensagem aqui, Daqui com a nossa programação. Daqui a pouco a gente está até internacional, né? Não, já tá. Eu volto a dizer, ó, Bianca, Lucas, pequenino Enzo, eles estão lá nos Estados Unidos acompanhando com a gente. Tem gente até lá na Califórnia nos acompanhando. Olha que chique. Virou internacional, distrito de Vila Margarida, de São Vicente, na verdade, né? E direto da igreja de Vila Margarida. Ele está fazendo esse programa para honra e glória a Deus, mas para você continuar junto conosco. Laís, e agora? O que vai acontecer? Agora é o momento mais especial que a gente tem na casa de Deus, que é o culto. E a gente vai continuar aqui conectado. E eu quero convidar você a compartilhar. Aproveite esse momento, compartilhe, convide, fale para os seus amigos estar conosco, assistindo conosco. E não deixe de aproveitar esses momentos onde Deus quer falar ao seu coração. Que Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Continuem nos acompanhando aí pelas redes sociais.
amargas tristezas da vida, no parente a fronte em dor, e vendo a esperança perdida caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano fizerem a nave tragar, e as vagas do pontão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflitos sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, o mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Olá! Cadê as crianças? Vocês pensaram que não iam ter o seu momento? Vamos lá! Porque Jesus, ele disse, deixar vir a mim as crianças, os pequeninos. É muito importante que nós possamos estar juntos, toda a família. Você é importante na sua família, por isso também tem o seu momento. E sempre, né, falando da Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus. E aqui na palavra de Deus, todas as histórias são para vocês. Todas as histórias para vocês, para os adultos, todas elas falam ao nosso coração. Isso é muito bom. E olha só, a nossa história de hoje está em Marcos. Jesus, ele estava no templo, ali com os seus discípulos. Ele estava observando as pessoas passarem e também ele estava perto do lugar que chama gasofilácio. Diferente, né? Era um lugar que as pessoas depositavam suas ofertas. Sabe aqui no sábado, quando nós trazemos as nossas ofertas para louvar a Deus e para agradecer? Isso mesmo. Alguns homens ricos, pessoas ricas iam levar o seu dinheiro, abriam sua bolsinha e tiravam, e faziam questão que todo mundo visse a quantidade de dinheiro e colocava ali. Todo mundo olhava e pensava, olha que homens ricos, eles têm dinheiro. Mas, de repente, chegou uma mulher. Aquela mulher estava ali, discretamente, ela pegou sua bolsinha, tirou somente 2 moedinhas e colocou ali. E saiu. Mas Jesus a observou. E sabe o que ele disse? Olha, aquela mulher, ela deu a melhor oferta de grande valor. Sabe uma mulher, uma viúva,
é uma mulher que o esposo havia falecido. Quando o esposo morre, a mulher fica sozinha. E no tempo que aconteceu essa história, as mulheres não trabalhavam. Então, já que ela não tinha o seu marido, ela era sozinha em casa. Ela dependia de ofertas, de doações de pessoas. E era difícil para ela. Aqueles homens que colocaram bastante dinheiro, aquelas outras pessoas, elas gastavam dinheiro, e o que sobrava, eles colocavam ali. Vou levar lá um dinheiro para a igreja. Ela, acredito eu, que ali na casa dela, nos afazeres, na preocupação de colocar o seu alimento em casa, em receber aquela oferta das pessoas que davam as suas doações, ela pensou: eu tenho que ir à igreja, eu tenho que agradecer ao meu Deus, eu tenho que levar uma ofertinha. Não é possível, eu não posso adorar a Deus de mãos vazias. Por isso que Jesus falou, ela deu a melhor oferta, porque ela o adorou de coração. Quando nós vamos à igreja para adorar o nosso Deus, o nosso Jesus. Ele é nosso amigo, então nós vamos adorá-lo. E aí na sua casa, não deixe de adorar Jesus. Reserve a sua ofertinha. Hoje você não pode trazer a sua ofertinha? Pegue uma bolsinha, guarde as suas ofertinhas em uma bolsinha. No tempo certo você vai poder trazer à igreja. E não é somente também com dinheiro que nós adoramos a Deus. Com o nosso coração, com o nosso pensamento, com a obediência aos seus pais. Não esqueçam, obedeçam aos seus pais. E quando os pais chamarem, venham ouvir aqui a palavra de Deus. Sentem, porque vocês estarão adorando o nome de nosso Deus. Um feliz sábado para vocês. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida deu. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo já meus pés eu correrei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Irei voltar.
Bom, queridos irmãos, agora você no seu lar, nós iremos fazer a oração intercessora. Temos alguns nomes, como a irmã Edileuza do Parque Continental. Nós iremos orar, irmãos, pelos doentes. Nós iremos orar por você, meu irmão, que está passando por esse momento difícil da nossa economia, do mundo, na verdade, né? E você que está desempregado, nós iremos interceder pelos nossos irmãos agora nesse momento, que você possa também em seu lar, onde quer que você esteja, também interceder, entregar nas mãos de Deus o seu pedido, entregar a Deus o seu agradecimento, o seu louvor nesse momento. Vamos orar. Pai de amor, Senhor nosso Deus, ajude-nos, Pai, a fixar os olhos em Ti, como cantamos agora, para que possamos, Senhor, suportar as agruras, os sofrimentos, para que possamos, Senhor, entender que estamos neste momento num corpo mortal, mas que em breve o Senhor nos dará um corpo imortal e glorificado. Mas enquanto estamos aqui, Pai, passamos essas situações difíceis, essas dores, esses sofrimentos, mas temos a certeza que o Senhor nos deixou antes de ir para o céu, que o Consolador estaria entre nós, e aqui Ele está entre nós, Pai. Obrigado, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pela irmã Edileuza, Pai, representando os doentes do nosso distrito, Senhor. Oramos, Senhor, por aqueles irmãos que estão sem o sustento, sem o trabalho. Entregamos nas Suas mãos, Pai, as famílias da Tua igreja, Senhor, o Teu povo escolhido por Ti, para que o Senhor venha, Pai, a operar os milagres e para que nós venhamos, Senhor, a proclamar as maravilhosas obras de Tuas mãos em nossas vidas. Pai de amor, recupera o doente, dá emprego, Senhor, ao desempregado, Pai. Liberta o que está cativo pelo pecado, Senhor. Restaura a Tua igreja, Pai. E nesse momento, Senhor, de afastamento social, de pandemia, de influências políticas também, religiosas, como vemos pelas profecias, nos mantém, Senhor, na certeza da Sua breve volta, da grande esperança, Senhor, de termos então, em breve, um novo céu, uma nova terra, e essas coisas serão passado. Por favor, Senhor, é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Pai. Um feliz sábado a vocês. É uma alegria imensa estarmos aqui na casa de Deus para juntos louvarmos o seu nome. Já tivemos o momento da lição, já tivemos aí a historinha das crianças, e agora é uma história para todos nós. E eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Essa mensagem, ela sempre toca ao meu coração, e eu espero que hoje ela possa falar profundamente a sua vida também. Se você já encontrou Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos estudar a partir do verso 13. E eu convido você a, nesse momento, mais uma vez, curvar aí a sua fronte diante da palavra de Deus, deixarmos que Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Pai querido, Tua palavra está aberta e nós não queremos que o homem fale. Nós queremos ouvir o Senhor, e o Seu Santo Espírito nesse momento possa nos usar, para que sejamos instrumentos em Tuas mãos. E ao falar a cada um de nós, por favor, Senhor, que essa mensagem penetre em nossa vida, para que a gente possa colocar em prática as lições que o Senhor deseja ensinar a cada um de nós. E é por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Você já passou alguma situação da vida aonde parece que aquele problema, aquela situação não sai da sua cabeça? Eu me recordo anos atrás, eu morava no IAP, estava estudando ainda teologia, e eu me lembro que nós estávamos vindo de lá para São Paulo. Nós tínhamos acabado de comprar um carro aparentemente novo, né? Não era do ano, mas era novo para nós. E eu me lembro que a gente, no meio do caminho, na viagem ali, bem no meio mesmo, exato momento do meio do caminho, eu percebi que alguns carros passavam por mim e me cumprimentavam. E alguns davam um sinal e eu falava, será que eles estão me cumprimentando? Meu carro, será que é tão bonito para isso? E aí eu descobri que, na verdade, eles estavam me avisando,
o seu carro está soltando uma fumaça muito grande. E eu não sei se você já viveu isso, mas literalmente o meu carro estava pegando fogo. E foi uma cena assim muito diferente para a nossa vida. Mas diante daquilo, graças a Deus, foi um pequeno foco. Houve ali um problema que caiu ali sobre o escapamento e acabou ali dando ali algumas chamas de fogo e a gente conseguiu resolver a situação. Mas a viagem para mim, dali em diante, ela era só pensando no problema. Era só pensando na situação que acabara de viver. E eu tenho certeza que você, em algum momento da vida, talvez você já passou por isso, você já vivenciou isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa história, ela demonstra exatamente algo que é natural na vida do ser humano. Nós ficamos, às vezes, tão envolvidos a uma situação, a um problema, que nós não observamos e não conseguimos focar em Jesus. A gente não consegue focar no Mestre. E olha como começa essa história, a partir do verso 13. Acompanhe comigo aí. Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminho de uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Vamos entender aqui esse primeiro verso e o contexto a qual ele está envolvido. Que dia era esse que aqui começa Lucas descrevendo que era naquele mesmo dia? Era o dia que talvez foi o dia mais difícil na história da vida daqueles discípulos. Esses 2 discípulos não eram aqueles que foram os 12 chamados, mas eles eram discípulos que acompanhavam, que seguiam, que estavam junto de Jesus e dos demais discípulos. E agora eles estão naquele dia voltando de onde? De onde? Foi o dia em que Jesus havia morrido, mas ressuscitado, ou seja, era o fim de semana onde Jesus havia já morrido na cruz, e o primeiro dia da semana, o domingo, onde Jesus já havia ressuscitado. Tanto que você pegar do verso 1 ao 12, você vai entender muito bem essa história. Eu não quero me ater aqui, mas eu quero me atentar exatamente a partir do verso 13. Então era o dia da ressurreição do Mestre. Eles voltavam com a cabeça e o pensamento nesse acontecimento que marcara a vida dele, que marcara a história. E a gente vai entender que eles vinham conversando, voltando para sua casa, porque aparentemente no coração deles já não tinham mais sentido eles estarem em Jerusalém, já não tinham a quem mais eles aparentemente seguirem. E a história diz que eles vêm conversando. Mas olha que interessante. Aqui apresenta, e na sua Bíblia deve estar a mesma forma, 60 estádios. Se colocarmos isso aqui para o tempo de hoje, e como usamos a distância normalmente em quilometragem, é uma média de 12 quilômetros eles caminhando de Jerusalém à aldeia chamada Emaús. E olha que interessante, o verso 14 confirma que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que coisas eram essas? Eles tinham visto seu mestre ser crucificado. Eles tinham visto os discípulos estarem agora todos dispersos. Eles tinham acompanhado e de alguma forma visto que ninguém estava mais focado ou com o olhar no mestre. E aí a história diz, verso 15, que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Eu vou voltar aqui para você pensar na ideia. Você já passou por um problema, uma situação, que você não consegue tirar ela da cabeça e que você às vezes nem consegue ver algo que está ao seu lado, ou enxergar alguma coisa, ou ao menos parar para pensar e voltar às vezes para o que seria natural e normal ao cristão, a voltar-se para Deus? Há momentos da vida, e como eu falei, a história ali, a viagem para nós, a partir daquele momento, o meu pensamento estava só diante da situação e do temor de que talvez o carro voltasse a ter outro tipo de problema.
e que realmente teve, mas depois é uma outra história. Mas o que me chama a atenção é que quando nós estamos imersos a uma situação difícil, é natural do ser humano ele voltar-se exatamente para o problema e se esquecer do principal, daquilo que é o mais importante da nossa vida. Ou voltamos para Deus para apenas olhar e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, faz um milagre, e é uma oração breve. Mas essa história quer ensinar de que diante do seu problema, diante da sua dificuldade, diante da luta ou circunstância que você esteja passando, Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, Ele estará ao seu lado. Que maravilhoso isso, né? E aqui diz que eles discutiam, eles falavam sobre o problema, porque o problema era a principal, vamos dizer, ênfase na vida deles. E eles não notaram que quem acompanhavam eles era o próprio Cristo. O verso 16, ele é fantástico, porque ele diz assim, ó: os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Você em algum momento já passou uma situação tão dura que alguém fala com você e você nem sabe quem é a pessoa? De tão fora de si que você estava? Normalmente a pessoa assim, numa situação como essa, é quando ela está vivendo algum abalo ou quando ela está vivendo alguma dificuldade muito forte. E isso mostra que os discípulos aqui, a caminhos de Emaús, eles estavam realmente muitos impactados com a situação que havia ocorrido com o seu mestre. E aí olha o que acontece. Então Jesus lhe perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Quando eu leio essa história de uma forma, pesquisando mais detalhes sobre ela, existia uma escritora americana cristã chamada Ellen White. E Ellen White, ela comenta sobre esse assunto, que as paradas eram normais para quem fazia exatamente esse trajeto, esse caminho de Jerusalém até Emaús, porque era um caminho muito difícil, era um caminho cheio de pedras, era um caminho que em alguns momentos era muito íngreme, então tinha muitas dificuldades para esse caminho. E eu quero que você pare para analisar esses pequenos detalhes que estão aqui por detrás dessa mensagem. Um caminho difícil, um caminho de um acesso meio complicado, e 12 quilômetros que teria que andar. E o que conta a história é que durante esse caminho Jesus estava ao lado deles, Jesus os acompanhava. Mas olha que pergunta aqui que ela me chama a atenção. A pergunta de Jesus é: o que vos preocupas? Talvez eu esteja falando hoje para alguém que está passando alguma situação difícil da sua vida. Talvez nessa manhã eu esteja conversando com alguém que recebeu a notícia nessa semana de que ele teve, além daquilo que ele já estava vivendo, de uma redução de salário, porque reduziu a carga horária. Talvez agora já não só reduziu, talvez perdeu o emprego. Talvez eu esteja dizendo ou falando para alguém nessa manhã que infelizmente foi uma consulta médica e o médico avaliou e disse: olha, você está passando por uma situação muito delicada e vamos precisar entrar com um tratamento muito rígido. Eu não sei qual é a situação que você esteja vivendo. Hoje, enquanto eu falo a vocês aqui, no meu coração eu sinto um aperto, porque nessa madrugada eu perdi um grande amigo, o meu pai da fé, mas na certeza de que ele descansou nos braços do Senhor e que em breve eu verei. E eu tenho certeza que hoje a sua família está também em uma situação delicada. E a pergunta de Jesus é: o que te preocupas? O que me preocupa diante de situações onde eu sei que o meu Senhor e o meu Salvador, Ele é a saída, Ele tem a solução. O grande problema é que às vezes nós não focamos no Mestre,
Nós focamos na situação, no problema, mas esquecemos de olhar para aquele que caminha ao nosso lado. Porque a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, ele afirma: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não há o que se preocupar. E talvez você possa dizer: mas é fácil, pastor, você dizer porque você não está dentro da situação que eu estou vivendo. É fácil porque você está aí e eu que estou vivendo aqui, eu que estou imerso ao problema. Mas eu afirmo para você, queridos, problemas, dificuldades, lutas, todos nós passamos. E muitas delas eu passei talvez em um grau maior que o seu. E hoje eu estou aqui afirmando para você: vale a pena confiar no Mestre. Vale a pena entender que Ele caminha ao seu lado. Vale a pena olhar para as histórias que a Bíblia apresenta para que eu e você possam entender de que Cristo caminha ao nosso lado. Essa é a primeira grande lição que essa história quer mostrar para mim e para você. Deus sempre estará caminhando ao nosso lado, independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente de qualquer coisa que o preocupe. E aí nós continuamos a história. O verso 18 diz que porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Aqui apenas um comentário teológico. Cleopas é um nome masculino grego. E aqui não apresenta o nome da segunda pessoa. E alguns teólogos dizem que pode ter sido ali que era um casal. Marido, Cleopas, e a esposa, que não foi mencionado porque era comum na sua época usar sempre o nome da primeira ou daquele que era o responsável da família. Também pode ser a ideia de que pudesse ser nem um casal, mas fossem irmãos. Mas se leva a ideia de que talvez a segunda pessoa fosse uma mulher, pelo fato de não ser mencionado ou não ter comentado o nome. Apenas aqui para nós termos entendimento. Mas independente disso, eles eram seguidores de Cristo. E agora eles fizeram algo que é muito comum da gente fazer. A gente olhar para o nosso problema, virar para Jesus, virar para Deus e dizer para Ele: será que você não sabe do que está acontecendo? Será que você não entende ou de alguma forma você não viu o que aconteceu com a minha vida? Algum momento da sua vida, talvez você já se virou para Jesus e falou assim: ei, eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu já te pedi, eu já falei com você, eu estive a todo momento aí apresentando, o senhor não sabe o que está acontecendo? E aí eu acho interessante a forma que Lucas apresenta isso. Porque, olha o que Jesus responde a eles no verso 19. Quais? É uma palavra simples, mas que ela tem uma profundidade, porque ela está vindo da boca do Mestre, ela está vindo da boca de Jesus, o Salvador. Qual é o problema que Jesus não pode resolver? Você já parou para pensar nisso? Qual é a situação que para Jesus ela é difícil? Marcos, no capítulo 10, ele mesmo afirma: para o homem as coisas podem até serem impossíveis, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Qual é o problema que te preocupa? Qual é a situação que te deixa temeroso e que faça de alguma forma você estar aí vivendo angustiado, caminhando sem ao menos perceber que Cristo está ao seu lado e que nesse momento Ele está junto com você? Porque Ele diz: mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o salmista é claro em afirmar: não temerei mal algum, porque Ele está comigo, porque Ele está ao nosso lado, porque Ele caminha junto comigo e com você, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo que você passe pelo último inimigo, como a palavra de Deus diz, a ser vencido, que é a morte, Ele estará junto com você. E quando Jesus olha para esses dois discípulos e diz: quais? Qual é o problema que te preocupa? Hoje Cristo está perguntando para você: qual é o problema que te preocupa? E aqui a gente tenta ensinar a Jesus
a gente tenta mostrar para Jesus o que a gente passa, e eu não estou dizendo que você não tem que apresentar diante dele, mas o sentido aqui que Lucas quer trazer é que eles de alguma forma quiseram mostrar para Jesus e dizer assim, ó, o problema é esse, você não percebeu? Não tem saída, não tem solução. Vamos entender através da leitura. Continuando ainda o verso 19, eles explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Eu fico impressionado com essa parte da história, porque olha que interessante, eles começam a falar de Jesus, o que Jesus passou, o que Jesus sabia que teria que acontecer, e parece que na vida a gente tenta passar para Cristo, ou de alguma maneira ensinar a Deus e dizer, Senhor, como é que a gente está passando por isso? Quer um exemplo claro? Tem gente questionando a Deus e falando, Senhor, por que está acontecendo essas pandemias? A sua palavra já dizia que nós viveríamos situações como essa. Senhor, por que a gente está passando por fome, por necessidades? Por que a gente vê guerra? Por que a gente vê luto? Por que a gente vê dor? Porque desde que o pecado entrou nesse mundo, meu querido amigo, meu querido irmão, isso são acontecimentos naturais em relação a uma doença chamada pecado. E se você quer entender a cura do pecado, é desfocar dos problemas da vida e focar em Cristo Jesus, o nosso único Salvador. O grande problema é que às vezes nós ficamos tão impressionados com os acontecimentos que nós esquecemos de olhar para o principal, que é Cristo. Tem gente que fica de olho em apenas acontecimento. Quer ver um exemplo? Tem gente que fica antenado e ligado, e eu não estou dizendo que seja errado. Nós temos que estar sim antenado com os acontecimentos do mundo. Mas o nosso foco principal é Cristo. O nosso foco principal é a palavra de Deus. E tem gente que fica, olha, aconteceu isso lá no Vaticano, olha, aconteceu isso nos Estados Unidos, olha, e ele vive só de acontecimentos, ele vive só de fatos que o mundo está apresentando. Eu acredito uma coisa, amados, nem tudo que eu vejo, pelo que as mídias aí apresentam, eu considero em 100% verdadeiro. Mas uma coisa eu te garanto, tudo que eu vejo e leio na palavra de Deus, eu não tenho dúvida, isso é verdadeiro. Por isso que para esse momento final da história do mundo, aonde eu acredito que nós estamos encaminhando cada vez mais para o fim, Cristo nos chama para focarmos nele e na sua palavra. Cristo nos chama para nos preocuparmos em muito mais compreender e saber do seu amor e do plano redentivo, do que nós estarmos preocupados com os acontecimentos lá fora. Eu não estou dizendo que você não tenha que estar preparado, mas quando você está preparado pela palavra de Deus, instruído pela mensagem de Deus, instruído pelo Cristo que caminha ao nosso lado, Ele dá para você as diretrizes, Ele dá para você exatamente a noção daquilo que vai acontecer. Se preciso for, Ele fala ao seu ouvido, como muitas vezes você já recebeu uma impressão do Espírito Santo te instruindo, dizendo aquilo que você deveria fazer ou aquilo que você não deveria fazer. Você entende o contexto? Aquilo que vai acontecer no mundo, eu não posso mudar. Aquilo que vai acontecer na história deste mundo de pecado, eu não posso alterar. Mas eu posso estar ciente por aquilo que eu tenho certeza de que nunca vai me enganar, que é a palavra de Deus. E é por isso que essa história me chama a atenção, porque, olha só, eles até afirmam, é verdade, que
que algumas das nossas mulheres ali, elas foram no túmulo de Jesus, e Jesus não estavam lá. Mas, amados, quantas vezes Jesus já havia dito isso para eles? Em quantos momentos Jesus já havia predito e mostrado para eles o que teria que acontecer? O que a palavra de Deus, o que o Antigo Testamento apresentava de todas as coisas que Jesus teria que passar, como sendo o Messias e o Salvador. E o grande problema é que às vezes nós acreditamos mais no que acontece no mundo, na história do mundo, do que a gente ouve ou para dar atenção ao que a palavra de Deus apresenta, o que vai acontecer. Quer ver um exemplo claro? Às vezes, para ouvir a palavra de Deus, nós não temos muita audiência. Agora coloca lá na internet: olha, hoje o capeta vai estar aqui falando e apresentando um monte de coisa aí a respeito de acontecimento. Você vai ter uma audiência que não tem fim. É assim ou não é? Se você chega para uma pessoa e fala assim: olha, lá na igreja está acontecendo isso, um milagre vai acontecer, as pessoas não acreditam. Agora, se você fala assim: nós estávamos ali na rua, o cara baixou o bicho ali, estava dando rodopiada, o cara quer descer para ir lá ver. É assim ou não é? Amados, eu não gosto desse tipo de ideia de teologia. Isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que para a gente crer, porque todo aquele que nele crê, sabe o que vai acontecer? Não vai perecer, vai ter a vida eterna. Eu comentei já isso e eu posso repetir aqui. Na quinta-feira que eu fui visitar o meu amigo Flávio, meu pai na fé, eu cheguei diante de um homem que estava ali numa fase final do seu câncer. E no meu pensamento eu fui com a ideia de que eu veria um homem que estivesse ali sofrendo, chorando, não que não tivesse sofrimento, mas quando eu cheguei lá ele estava pregando. Quando eu cheguei lá ele estava anunciando a mensagem de salvação. Quando eu cheguei lá ele não estava preocupado com o seu problema, mas estava preocupado em servir aquele que o chamou, aquele que o regimentou, aquele que ele serviu durante tantos anos. Como essa história está muito fresca ainda na minha memória, eu não poderia deixar de usar como exemplo, para você entender de que quando você está focado na palavra de Deus, não importa os problemas da vida, não importa as circunstâncias. Talvez se nós pudéssemos perguntar para ele, numa forma racional, o que te preocupa? Era a dor, era o sofrimento, era o estado de estar numa maca hospitalar. Mas ali, sabe o que preocupava ele? Era de que os seus queridos, os seus familiares se entregassem para Jesus, porque ele já tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a sua fé. Queridos, eu estou falando para você hoje, que talvez ainda fique iludido com as coisas do mundo, e se esquecendo que o foco tem que ser na mensagem de Deus. E aí quando vem alguém que fala, que apresenta, assim como a história diz, que esses dois discípulos afirmam que as mulheres haviam ido e visto que Cristo vivia, que Cristo vive porque Ele vive ainda, e Ele está junto com você aí, porque Ele está junto conosco aqui, e o desejo dEle é que você viva com Ele, mas não por um período curto de vida como nós temos, mas pela eternidade ao lado dEle no céu. E a grande pergunta é: você tem se preparado para isso? Ou você vai continuar ainda impressionado com tudo que é apresentado nas mídias? Seja impressionado pela palavra de Deus. Olha que interessante. O verso 25 diz: então lhe disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Você quer saber o que quer dizer essa palavra nécios? É ignorante, é tolo. É o sentido de alguém que não para compreender, para estudar, alguém que não quer realmente entender o que a palavra de Deus diz. E aqui ele é claro em dizer: em tudo o que os profetas disseram, em tudo o que está escrito na palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16, você conhece muito bem essa história, diz que toda a escritura, ela é o quê? Inspirada por Deus. E ela tem a sua finalidade para nos ensinar, para nos corrigir, para nos colocar na linha, na direção, para vivermos diante da justiça de Deus.
E aí, olha o verso 26 em diante, para mim é fantástico, 26 e 27. O próprio Cristo diz para eles: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus estava falando de um cumprimento de uma profecia, Jesus estava dizendo daquilo que ele teria que passar. Se você voltar no capítulo 9, verso 22, ou no 18, 31, você vai ver, Jesus já havia afirmado várias vezes para eles de que isso teria que acontecer. Ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria, porque isso fazia parte de um plano de salvação, porque tudo isso já estava escrito na história daquilo que Deus planejou para que você e eu tenha a vida eterna. E o grande problema é que a gente ainda fica tentando achar ideias, teorias, ou aquilo que a ciência quer dizer, e na verdade a ciência ela é apenas um meio de estudo, mas o que cientistas que não creem na palavra de Deus dizem por aí, e a gente fica iludido com histórias de homem, ao invés de estarmos impressionados pela palavra de Deus. O que vale mais para você? A fala de um homem ou a fala de Deus? Antes de eu começar essa mensagem, eu pedi para que Deus tivesse misericórdia da minha vida, para que não fossem minhas ideias. E o que eu tenho falado para você não são minhas histórias, eu tenho apresentado a palavra de Deus. E Cristo está dizendo para você, irmão, desperta, acorda. Nós estamos vivendo os últimos tempos dessa história. Você precisa de alguma maneira fazer, sabe o que? Volte os seus olhos para Cristo, foque no Mestre, foque no seu Salvador. Porque sem o seu Salvador, sem Ele, sabe o que vai acontecer? A sua vida será um fracasso. E você está se colocando num terreno muito perigoso, porque talvez você possa não receber a recompensa final. Olha o verso 28 e o verso 27, principalmente. O verso 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito ou a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você percebe? Eu fico impressionado, eu fico imaginando essa cena. Eu fico pensando o privilégio que esses dois discípulos tiveram. Eles estavam voltando para casa, eles haviam desistido da missão. Eles estavam sentindo no coração de que, olha, não tem mais o que fazer, não há mais esperança. Vamos seguir em frente. Não tem mais o que ser feito. Jesus morreu, acabou. A esperança que a gente tinha não existe, porque eles esqueceram de focar na pessoa de Cristo e estar atento ao que as Escrituras dizem. E tem muita gente vivendo por aí, de alguma maneira, que se esqueceu de Cristo e está tão focado em qualquer outra ideia ou pensamento que se esquece do que a palavra de Deus diz, do que vai acontecer, daquilo que eu e você temos que estar preparados. E agora a cena é tão linda porque eles recebem o estudo bíblico de Jesus. Lembra? 12 quilômetros era a distância. Se você for ver aí uma caminhada normal de 12 quilômetros, se ela for ali com um grupo ali de um condicionamento físico bom, você vai levar ali em média de umas 3 horas, 2 horas e 45, mais ou menos. Contando as circunstâncias de que era difícil o caminho, a trajetória, eles levaram aqui, eu acredito que no mínimo umas 4 horas, caminhando em direção à casa deles. Agora para pensar, 4 horas você ouvindo Cristo falar? Se você recebe um áudio de 2 minutos, você já fecha a cara porque você não quer ouvir. E que vai falar da mensagem de Jesus. Se você vê um vídeo lá que você já olha ali, aí 3 minutos, eu não vou ouvir isso tudo não. É assim ou não é? Eles passaram 4 horas ouvindo o Mestre. Eles passaram 4 horas ouvindo Jesus falar com eles. Que privilégio importante que Deus nos concede. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus está dizendo assim para mim e para você: filho, passa tempo comigo. A gente gasta 2 horas, 1h50, assistindo um filme que às vezes não vai nos ensinar nada, mas a gente não passa 1h50 às vezes diante da palavra de Deus, ouvindo o que Ele quer dizer para nós, nos preparando para o grande dia que Ele voltará. Você preparado ou não, isso vai acontecer. A grande diferença é o que?
é a escolha, é a decisão, é em que você está focado. Se você tem o desejo realmente de viver a eternidade, é agora que você tem que começar. O momento é hoje, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, nem daqui a 10 segundos, nem daqui a 1 segundo. Agora imagine a gente viver de uma forma despreocupada quanto a isso. Por isso que quando Jesus olha para eles e fala assim, ó, vocês estão sendo tolos, ignorantes, você não percebe, vocês têm a mensagem, vocês têm a história, você tem a palavra de Deus, e ele começa a discorrer, e aqui diz que ele começa desde Moisés, ou seja, desde o Pentateuco, ele vem trazendo ali, ó, de Gênesis, contando a história da promessa de que o Salvador viria, ele teria que morrer na cruz, ele ressuscitaria, para que depois ele pudesse dar continuidade aonde ele está hoje, fazendo o trabalho lá no santuário celestial, para que um dia você e eu possa estar lá com ele. E a grande pergunta é, o que tem tomado o seu tempo, que você não tem parado para ouvir a Cristo? Essa é a segunda grande lição. O que tem tomado o seu tempo para que você não foque em Cristo? Não esteja focado no Mestre. Verso 28. E aqui é a parte, para mim, mais linda da história. É a parte que me emociona. Porque diz aqui que quando eles se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Para imaginar a cena. Eles estão caminhando, vamos dizer ali que já eram ali por volta de 3 horas e meia, quase 4 horas caminhando, desceram, andaram, dificuldades, passaram por, caminhos cheios de pedras, pararam para dar uma ali, quem sabe uma respirada para continuar a caminhada, e agora quando eles estão chegando na casa deles, ali na entrada, eles olham para Jesus e Jesus faz o seguinte, queridos, eu estou seguindo, pode continuar aí. E olha que interessante essa parte, eu quero que você visualize, quero que você tente imaginar aí. Ele faz de que ele ia passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Queridos, esse verso para mim, ele é fantástico. Para pensar, Jesus se fez de que ir embora, mas como eles passaram muito tempo ao lado de Cristo, não tem aquele que passe ao lado de Cristo o desejo de continuar ao lado dele? Não seria natural isso? Eles sentiram a presença do Mestre, eles ouviram o Mestre falar com eles, e é isso que Cristo está dizendo, à medida que você passa tempo com Cristo, mais vontade você tem de passar ao lado dele. E Jesus se faz para ir adiante, não é porque Jesus não queria mais estar com eles, mas porque é uma realidade, Jesus ele nunca vai ser invasivo, Jesus nunca vai entrar na sua vida sem que você queira, Jesus ele nunca vai estar junto com você se ele pressente ou ele sente que você não está nem aí. Deixa eu reformular essa frase para que você entenda. Jesus ele sempre vai estar ao seu lado, mas ele te ama de tal forma, que é exatamente quando a gente percebe que a gente está ali com uma pessoa que ela já não quer mais falar com a gente. Sabe quando a pessoa está do seu lado e parece que o assunto já acabou, você quer ir embora, você quer desligar, você já não está mais ali interessado e dá sinais para isso? E Jesus, de certa forma, ele esperou para ver como estava o sentimento agora desses dois. Porque se você se lembra, eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús, porque para eles já havia acabado a missão, porque para eles Jesus, que era a esperança deles, não existia mais. E me impressiona que aqui há uma frase que ela é a frase-chave para isso. Eles o constrangeram. Algum momento da sua vida você já buscou constranger Jesus para que ele esteja com você? Sabe o que é você constranger uma pessoa? É aquela coisa que você fica insistindo, você fica até sendo chato. Não, fica aqui.
Às vezes minha esposa até fala assim, você é meio pegajoso, você fica ali, tem que ficar e insiste. Às vezes a pessoa quer ir embora, mas está tão bom a presença dela. A gente fala, fica mais um pouco. Não vai embora não. Vamos ficar mais um pouco junto. É exatamente isso. Esse constranger era exatamente isso que ele estava dizendo. Olha, continua, não vai embora não, fica. A gente quer a sua presença conosco. E a pergunta é, quantas vezes você constrange Jesus para que Ele fique com você? Ou será que às vezes você já está vivendo aquela situação de que não vê a hora do culto acabar? Não vê a hora daquela mensagem que você recebeu terminar? No estudo da lição você fala, nossa, tem tanto verso para ler hoje, para que coloca tanto verso? Eu vou ter que ler todos esses versos aqui. Sabe o que é isso? É falta de relacionamento. Porque quando você tem um relacionamento mais íntimo, você constrange, você não quer que acabe. Você quer continuar ali sentindo esse momento especial. É igual quando você começa a namorar. Se precisar ficar 4, 5, 6 horas conversando no telefone que a gente não sabe o quê. E aí vai passando o tempo da vida, às vezes não aguenta 10 segundos de ouvir um outro. Isso é falta de relacionamento. Isso foi se perdendo no meio do tempo, do caminho. E é isso que Deus está te chamando. Não se perca no meio do caminho. Foque em Jesus. E agora já caminhando para os momentos finais, para encerrarmos. Olha que interessante. Verso 30 diz, e aconteceu que quando ele o constrange, ele entrou, ficou com eles. Verso 30 diz que aconteceu quando estavam à mesa, tendo tomado o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. E então, o que aconteceu? Se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. Queridos, imagina a cena. A primeira lição que eu tiro aqui desse verso. Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus ele entra na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente, quando a gente dá espaço para Ele, a primeira coisa que Ele vai fazer na sua vida, sabe o que é? É te abençoar. Olha que impressionante isso. Me emociona ao pensar de que aqui Lucas está dizendo para mim e para você, deixa Cristo entrar na tua vida, porque Ele vai partir o pão com você. Sabe o que isso está se refletindo aqui? É o que Apocalipse 3:20 diz. Eu estou à porta e bato. Se você abre, eu entro. Jesus não força a entrada com os 2 discípulos. Jesus bateu no coração dele. Fingir de que ele ia passar adiante. Era ele estava batendo e saber, eles vão querer continuar comigo? Vocês vão querer estar ao meu lado? E aqui eles constrangem e falam, lógico, mestre, entra, fica na nossa casa, entra conosco. E aí o que o verso 20 de Apocalipse 3 diz? Eu entrearei, cearei com você e você comigo. Jesus entra para fazer a ceia com você. Você já se imaginou na ceia do Senhor? E quando eu estou dizendo a palavra ceia do Senhor, não estou dizendo no momento da Santa Ceia, mas na ceia junto com Deus, aquela que está preparada para os santos, para aquela a qual Ele prometeu que Ele não comeria outra vez, senão quando estivesse com todos nós lá no céu. Você já imaginou você nessa mesa? Às vezes eu fico pensando, imaginando, e como diz a escritora americana Ellen White, ela disse que aquele que estiver na ponta lá do outro lado vai enxergar o outro que está na ponta do lado de cá. E eu fico imaginando aquela mesa imensa, aquele monte de pessoas ali, de salvos, de amigos que talvez nós perdemos no meio do caminho, de amados que de alguma maneira descansaram no Senhor, mas de que Ele está dizendo, vocês vão estar sentados na mesma mesa junto comigo, e eu vou estar partilhando para você o pão da vida. Eu vou estar partilhando para você esse momento especial. E eu fico pensando, por que você já não vive hoje isso? Porque você não constrange a Cristo e fala, Senhor, entra na minha casa, entra aqui na minha vida, me muda, me transforma, ceia comigo, mas me abençoa, porque quando o lugar onde Cristo entra, amigos, Ele não deixa de trazer a bênção. E é isso que esse verso está dizendo. Só que olha que impressionante essa história, ela não para por aí. Porque ela diz que ele entrou, partiu o pão, abençoou, e quando eles perceberam isso, o que aconteceu? Os olhos deles se abriram, eles começaram a enxergar, e eles perceberam que ali era o mestre.
Cristo entrar na sua vida é para abrir os seus olhos diante de tanta coisa que o mundo, de alguma maneira, deixa a gente cego. Cristo, quando Ele entra na nossa vida, Ele abre os nossos olhos para enxergar que a nossa esperança está na volta de Cristo Jesus e não nas coisas desse mundo. Quando Ele entra na nossa vida, sabe o que Ele faz? Ele nos abençoa para entendermos que mesmo que a gente tenha que morrer aqui nesse mundo, não é o fim, porque nós temos a garantia da eternidade. Você está entendendo, meu amigo? Cristo está dizendo para você e para mim hoje: eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida, eu quero abrir os seus olhos para você enxergar que o que o mundo apresenta é ilusão. A realidade é o que eu tenho feito, preparado desde o início da história, um plano de salvação para você, porque eu não quero você nesse mundo de pecado. Eu não quero que você seja condenado com o pecado. Jesus não é contra o pecador, querido. Jesus é contra o pecado, mas quem estiver ligado ao pecado, infelizmente, vai receber o seu juízo. E é por isso que Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a direção, Ele é a vida. E eu quero encerrar com a última parte dessa história. Jesus desaparece deles, da presença deles. O verso 32 diz que um olhou para o outro e agora disseram assim: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu acho lindo isso, porque quando você verdadeiramente imerge na palavra de Deus, ela toca o coração, ela arde o teu coração. Por isso que às vezes a gente tem uma terminologia de dizer: está vivendo o primeiro amor. O primeiro amor tem que ser eterno. Não existe primeiro amor. Se é amor, ele tem que ser eterno, porque a palavra amor, ela quer dizer que ela é Deus. Deus é amor e Deus é eterno. Então não tem essa de primeiro, segundo. É amor, é amor. E se ela é amor, se você for impactado pela mensagem de Deus, pela palavra do Senhor, ela tem que continuar a arder ao seu coração. E quando ela arde ao seu coração, significa que ela tem sentido para a tua vida. E se ela tem sentido para a tua vida, olha a sequência disso, que aí eu acho impressionante como ele fecha essa história. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos os 11 e outros com eles. Lembra? 12 quilômetros, caminho difícil, pelo menos aí umas 4 horas de caminhada. Isso eles vieram, ainda era dia, ainda havia luz. Era um caminho que com certeza pela época não havia postes de luz como nós temos, então eles dependiam da iluminação que a natureza ia oferecer. A história não diz se estava um dia nublado, não diz se começou uma noite com muitas nuvens, não diz se tinha lua, não diz como estava, mas diz uma coisa que é verdade: quando a mensagem entra no coração, não há como você continuar na mesma situação. Você sai para anunciar ela, você volta o caminho, nem que seja de 12 quilômetros, de luta, de desafio, de situações difíceis, mas você volta o caminho porque você quer anunciar e falar: Cristo vive, Ele vive agora no meu coração, na minha vida. Você está entendendo, querido amigo? Deus está dizendo para você nessa manhã, o Espírito Santo está tocando o seu coração e o meu para dizer: passe tempo focado na palavra de Deus, passe tempo em intimidade comigo, porque se você passar tempo íntimo comigo, se você passar tempo de relacionamento comigo, sabe o que vai acontecer com a sua vida? A mensagem vai fazer sentido e você não vai continuar a mesma pessoa. Você vai andar, você vai divulgar, você vai apresentar. Hoje, quanto tempo você já está aí na sua casa, numa quarentena? Para quantas pessoas você ligou para apresentar a mensagem de salvação? Para quantas pessoas você compartilhou uma mensagem de esperança? Para quantas pessoas você se tornou uma igreja viva? Porque muitas pessoas estão dizendo: a igreja fechou, e agora? Cristo está pedindo para você ser uma igreja viva. Cristo está pedindo para que você, aonde você está plantado, aonde Ele te colocou, você venha florescer,
você venha a ser a luz do mundo, você venha a ser o sal da terra. Por isso que essa história ela me impressiona. Lucas ele apresenta aqui uma grande realidade. Lucas ele está querendo dizer que a primeira grande lição que eu e você temos que ter, Jesus ele caminha ao seu lado, independente das circunstâncias, dos problemas, da luta, dos desafios que você esteja vivendo. Segunda grande lição que a gente tira aqui de toda essa história, essa mensagem ela tem que impactar a sua vida. Essa mensagem ela tem que ter significância para você. Essa mensagem da palavra de Deus, ela tem que ser algo que faça arder o seu coração. Porque quando ela fizer, você vai ser parte do cumprimento da história, daquilo que Ele nos chama, de anunciar a todo mundo de que Ele em breve vai voltar. Daquilo que Mateus 24:14 afirma, que o Evangelho tem que ser pregado a todo mundo. Hoje nós estamos aqui com a igreja vazia, mas vazia de presença de pessoas, mas eu tenho certeza que cheia do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a sua casa hoje, ela é uma igreja a qual Deus está convidando você a estar cheio do Espírito Santo, e você só vai ter isso, sabe como? Passando tempo ao lado de Jesus, focado, com os olhos focados no Mestre. Por isso que nós cantamos o inicial dizendo, fixa seus olhos no Mestre. E Deus está te chamando e dizendo, filho, continua de olho em mim, continua olhando para mim, continua focado naquilo que eu tenho para fazer e transformar a sua história. Queridos, eu não podia terminar e nem posso terminar essa mensagem sem antes fazer um apelo ao seu coração. E o apelo que eu faço ao teu coração nessa manhã, nesse dia, ou nesse momento que talvez você esteja assistindo, porque isso vai estar gravado nas redes sociais, é que Deus está te convidando a você focar os olhos em Cristo Jesus. Foque os olhos em Cristo Jesus. Pare de se iludir com o que a mídia, do que é apresentado aí fora. Gaste tempo e relacionamento com a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E essa verdade é uma verdade que salva, é a verdade que transforma, é a verdade que vai te dar a vida eterna. Não quero hoje você tomar uma decisão de se colocar ao lado de Cristo. Não quero hoje você tomar uma decisão e dizer, Senhor, chega, eu estou cansado de ser nécio, eu estou cansado de ser tolo, ignorante, eu não quero continuar nesse mundo, eu quero continuar lá, no lugar que o Senhor tem preparado para mim, eu quero voltar, eu quero ir, eu quero conhecer, eu quero viver, eu quero estar a eternidade ao seu lado. E eu finalizo com uma das frases que mais impressiona, que essa escritora americana, Ellen White, fala para nós. Ela diz assim, ó, se você pudesse ter o vislumbre, se você pudesse ver por um pequeno instante o céu, você nunca mais desejaria ficar aqui na terra. Que hoje, Cristo, ao falar do teu coração, Ele possa ter de alguma maneira tocado você para ver o céu, para que você possa estar vivendo com Ele para todo sempre. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que hoje você tenha decidido e tomado a melhor escolha de caminhar ao lado de Cristo, de focar os olhos no Salvador e continuar a caminhada ao lado dele. Antes de cantarmos o hino final, eu quero fazer uma oração por você. Feche os teus olhos nesse momento e vamos orar. Pai querido, nosso Deus, nós estamos nesse momento aqui reunidos, uma forma um pouco diferente, uma situação nova, a qual nós não entendemos o motivo, mas sabemos que essa é uma das maneiras a qual o cumprimento da Tua palavra será, de que a mensagem ela alcance o mundo, que a mensagem de salvação ela alcance as pessoas que necessitam tomar uma atitude, reconhecer de que elas precisam esquecer às vezes um pouco os problemas da vida e se concentrar no Deus que caminha ao nosso lado, que sempre estará conosco e que tem o desejo de que através da sua palavra transforme o nosso coração. Por favor, Senhor, tome em teus braços cada querido irmão e amigo que nesse momento assiste essa programação. Cada decisão tomada, ajude para que nós possamos permitir que a Tua palavra ela venha arder em nosso coração e nossa vida. E nos ajude a permanecermos fiéis ao Senhor até o dia da Tua volta.
nos despeça com a tua bênção, Pai. E é por isso que nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Que maravilha, né? Hoje, para mim, foi um dos dias mais especiais, Laís. Opa, Som. Normal. Opa, Programa ao entrevistas, vivo, né? programa ao vivo. Hoje foi muito bom, especialmente nós estamos dando a abertura aí aos nossos cultos online aqui na igreja, né? Então, foi muito bom ter a sua presença aqui conosco. Pedimos desculpas por alguns errinhos aí que aconteceram, mas nós estamos começando e eu espero que, apesar de tudo, a mensagem de Jesus, a mensagem que o pastor aqui pregou, os hinos aqui que foram tocados, eles possam ter atingido o seu coração. Amém. E olha, eu vi aqui, tem muita gente mandando abraços, saudades, agradecendo, porque a gente, de alguma maneira, mencionou também, né? Estivemos orando, intercedendo. Muitas e vamos pessoas continuar, conectadas. Né? Conectados. E os programas continuarão agora sempre assim, né, Laís? Todos os sábados você tem esse encontro conosco aqui. Então, não esqueça, grave esse link aí, guarde para você, a gente vai estar sempre
mandando, mas não esqueça de convidar amigos, estar conosco, será sempre uma alegria. E fala um pouquinho, quantas pessoas passaram aí, Laís? Você tem muita gente aí, né? Olha, pastor, agora no momento nós estamos com 52 pessoas, mas aí muitas pessoas 52 vieram. pontos, né? Isso significa que são 52 famílias. Isso, exatamente. Que estão assistindo em algum Algumas lugar. pessoas também que passaram, mas estão começando a sair aí, mas muitas pessoas foram atingidas e o nosso alvo, tenho certeza, pastor, que foi concluído com sucesso. Amém. Que Deus te abençoe, que esse sábado continue sendo um sábado repleto de alegrias. Ainda tem programações que podem estar aí assistindo, né? E o que você ia falar aqui, Laís? Eu tenho um recadinho para você que nos acompanhou agora legal. nessa live, que você não esqueça de curtir, nos seguir aqui na nossa página da IAGE Vila Margarida. Nós temos aqui a nossa página no Facebook e também estamos no Instagram com o nome de IAGE_Vila Margarida. Se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, segue lá a gente no Instagram e aqui no Facebook também. É isso aí. Então, Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu estou feliz, achei amigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.